Olá, sou a Rita, sou a mais nova de 5 irmãos, tia de 10 sobrinhos e boadrasta de 2 miúdas adoráveis. Com raízes em Ponte de Lima, vou deixando raízes um pouco por todo o lado, desde a Índia ao Nepal, passando pelo Brasil e terminando aqui em Portugal. Penso que o bichinho da missão foi passado pela minha tia Graça, que partiu várias vezes para a África fazer voluntariado. E lembro-me, na mesma altura, de ler A Cidade da Algaria, que foi um livro que me marcou muito, e de, nessa altura, ter tido a confirmação que queria muito fazer o mesmo, queria muito partir e ir ao encontro dos outros. Foi então muito natural, no ano 2005, partir com o Jorge e com a Zezinha, que está aqui, para o Brasil, mais precisamente para Minas Gerais, um estado que é 6 vezes maior que Portugal, e vivíamos na segunda maior cidade do norte de Minas, em Montes Claros, mais precisamente no bairro de Santa Rafaela, que vimos na fotografia anterior. E no ano 2006 fizemos um discernimento e acabei por ficar mais 6 meses a viver no Brasil, com a diferença que estava a viver sozinha. E penso que esse foi o primeiro grande desafio que tive, numa realidade que antes estava habituada a partilhar com 2 irmãos, afinal tenho 7, desculpem os outros, afinal somos 7, numa realidade que partilhava com 2 irmãos, em que fazíamos tudo em conjunto, cozinhávamos juntos, rezávamos juntos, lavávamos roupas juntos, ainda por cima a casa não tinha teto em cima, portanto ouvia-se mesmo tudo, não havia muita privacidade, mas portanto estávamos muito, muito juntos. E sobretudo confrontava as ansiedades e os medos e dúvidas que tinha em relação ao projeto com eles. E, portanto, o primeiro desafio foi o criar novos hábitos, criar novas rotinas e habituar-me a fazer isto sozinha. Vemos aqui numa fotografia uma alface, por favor, reparem, espetacular da minha horta. Nós, em 2005, fizemos o projeto Aquarela, que era um projeto destinado a crianças, a meninos de rua, cujo objetivo principal era retirá-los da rua e evitar o trabalho infantil. E fizemos uma espécie de recenseamento, selecionámos 80 crianças para participarem. Eu diria que a maior dificuldade que eu tive nos 6 meses em que vivi sozinha foi a de ter que expulsar um rapaz do projeto. O Emerson, que vimos, que está aqui na fotografia, tinha 11 anos, era filho e neto de pais e avós toxicodependentes e traficantes também de droga. E era um rapaz com quem nós tentámos muitas abordagens, mas pela sua história de vida e também por já estar muito permeável à nossa intervenção, era um rapaz que não estava pronto para receber. E foi muito, muito difícil de tomar essa decisão e quase que foi como desistir de uma pessoa. Isto tudo com o apoio de uma equipa de educadores que vemos aqui, que eram pessoas que trabalhavam, que viviam nos bairros e que trabalhavam connosco no projeto. E este também foi um outro desafio grande, que foi o de fazer a mudança de a Rita voluntária, a Rita que faz projetos de voluntariado, fiz, por exemplo, com o Filipe uns anos antes, estivemos lá 2 meses, para ser a Rita que contrata, a Rita que exige, a Rita que pede. E a Rita, e neste caso no ano anterior, éramos nós os 3. E, portanto, foi mesmo uma mudança de paradigma e uma exigência grande, o encontrar um equilíbrio entre a maneira de trabalhar de uns e de outros, sendo que eles são os alentejanos, são considerados quase os alentejanos do Brasil, e nós éramos considerados os paulistas, porque exigíamos bastante mais deles. E foi um caminho muito bonito, exigente, mas também muito bonito, e de fazer pontos e de construirmos. Não posso falar do Brasil sem dizer todo o bem recebido que tive e todas as coisas que fui recebendo. E lembro-me perfeitamente de, no fim de maio, recebi um telefonema de uma amiga que vivia em São Paulo na altura e que me telefona a dizer que tinha recebido um prémio de reconhecimento pelo trabalho dela. E eu lembro-me de pensar, então e eu? Quando é que chega a minha vez? Quando é que eu parto de pôr a minha vida em modo pause e começo a ter prémios e a receber dinheiro e outras coisas fantásticas? E na altura, de repente, foi assim uma chapada de luva branca e foi pensar, o maior prémio que eu tenho é o estar aqui todos os dias, é o poder estar aqui todos os dias, acordar aqui, deitar-me aqui. E nesta altura coincidiu fazer uma exposição de fotografias no Centro Cultural da cidade, e com algumas fotografias que fui tirando durante o ano,
e de poder levar as crianças a verem a exposição da qual eles eram protagonistas. Vimos na fotografia anterior o Vinícius com um ar muito orgulhoso na sua fotografia. Depois foi um ano, ou foram 6 meses, ou foi um ano e meio, em que fui muito carregada ao colo. E fui literalmente carregada ao colo por anjos da guarda invisíveis. Quando estava doente, apareciam lá em casa sopas, mesinhas caseiras, sumos de fruta, etc. Quando tinha medo de noite, telefonava para os meus vizinhos e a Ju, nossa vizinha e grande amiga, vinha dormir lá para casa, e etc. E foi mesmo um ano em que tive muito, muito apoio. E lembro-me quando a minha mãe foi-me lá deixar ao Brasil em janeiro, estava com medo que eu tivesse problemas a entrar e o que seja. E quando se foi embora, estou a ver o carro a ir-se embora e eu de repente a perceber-me, agora estou aqui, estou mesmo sozinha. E lembro-me de as minhas vizinhas do lado estarem ali e de não me largarem durante assim meia hora. Foi mesmo importante. E isto foi uma festa surpresa incrível que me prepararam. E que foi mesmo muito especial. Eu lembro-me na altura dessa festa de pensar: não há lugar no mundo onde eu queira estar a não ser aqui. Isto tudo foi muito possível também. A maior ferramenta que eu diria que tive neste ano e meio foi a presença de Deus, foi a relação com Deus. Esta é uma fotografia na capela de nossa casa. E o meu maior medo quando fiquei a viver sozinha foi de não ser fiel à oração. E eu sabia que a oração iria sustentar a minha relação com Deus e que Deus me iria apoiar. Ele tinha-me posto ali, portanto ele que se desenvencilhasse quando eu tivesse problemas, quando eu tivesse dúvidas, quando eu tivesse medos. A responsabilidade era dele e não minha. E portanto eu fiz o meu papel, que foi ser fiel. Rezava de manhã, rezava à noite e foi dos maiores momentos também de crescimento espiritual da minha vida e de me sentir preenchida e acompanhada por ele. E pronto, aqui vê-se uma tentativa de tocar guitarra. Pronto. O que é que eu tinha também no Brasil e o que é que eu tenho mais saudades quando penso no Brasil, ou neste meu Brasil? É do tempo. Eu tinha muito tempo, tinha tempo para tudo. Eu saí do trabalho às 5 da tarde, deitava-me às 10h30 da noite e, portanto, tinha muito tempo para poder estar com os outros, para poder ler, para poder escrever, para poder jogar cartas, para poder ter aulas de guitarra, que ainda precisava de mais tempo, e até para fazer uma horta. Pronto, portanto, vemos aqui, eu disse para repararem nas folhas de alface, por isso é que aqui neste momento só estão 2, porque as outras 2 estavam no meu prato. Como se quem me conhece sabe que eu não tenho muito jeito para este género de coisas, mas foi assim uma coisa que me encheu de muito orgulho concretizar este projeto que nós tínhamos tido no ano anterior. E pronto, e é uma das coisas, quando penso no Brasil, penso nisto, no tempo infindável que se tem para estar com os outros e para se estar mesmo de uma forma inteira e muito preenchida. E quando pensava no Brasil e quando lá estava e quando tinha mais medos e mais receios, para além de meter Deus ao barulho, como vos disse há bocado, lembrava-me muito do que me tinha trazido lá, que era a missão. E era este sentido de missão que era muito maior que o meu ego. E quando me lembrava disso, quando tinha mais medos, como dizia, pensava nos miúdos e era muito difícil de não estar inteira. Eu penso que é difícil de pensar em algum período da minha vida em que eu me tenha sentido tão completa, tão preenchida como foram este ano e meio. E o estar em missão é estar em missão 24/24, é estar quando o Juscelino aparecia em nossa casa às 9 da manhã, às 7 da manhã, para nos ajudar a limpar o quintal, quando no fundo queria levar mangas para alimentar a família, e carregado com 2 sacos com 9 quilos, como quando a minha mãe me foi visitar e me telefona a Luísa a dizer que o filho tinha morrido e fomos nós para outro bairro visitá-la à meia-da-noite. Este ano, aliás, o ano 2017, tive assim a sorte enorme de poder de poder voltar ao Brasil. Eu voltei ao Brasil com o Diogo, com quem me vou casar este ano. E foi muito especial. Foi muito especial por várias coisas, mas foi muito especial mostrar-lhe a ele do que é que eu sou feita, que sou feita disto, sou feita deste Brasil e destas pessoas. Foi muito especial voltar a uma casa que é feita de pessoas, em que as paredes são pessoas e abraços e olhares e sorrisos e confirmações. E pronto, eu já lá tinha voltado 2 outras vezes e desta vez queria muito ver várias pessoas e o Alain era uma das que eu queria encontrar.
O Alain, vemos na fotografia da esquerda quando eu o conheci, e a fotografia da direita quando finalmente o consegui encontrar. E tinham-me dito que ele estava um bocadinho perdido, que estava a traficar droga e que devia ter, podia não necessariamente ser um bom encontro. E foi muito forte, vou só concluir a dizer isto, foi mesmo um encontro muito forte, foi um encontro sem grandes palavras, aliás faltaram umas palavras, e ele estava a dormir e levantou-se, e eu disse logo para ele me dar um abraço, ele pega-me ao colo e eu, meu Deus, conheci-o assim agora. E foi um encontro em que eu queria ter dito muito mais do que aquilo que disse, e foi tudo dito através dos olhares. E lembro-me na altura de pensar, cheguei a casa nesse dia, e de pensar, bem, ou fico aqui hoje e não saio de cá mais, ou tenho que me ir embora, porque é muito forte mesmo. E pronto, é isto. Obrigada.